Arthur vem agora falar do ET? Cadê Sério? o Arthur Veríssimo? Vem pra cá, Arthur! Agora já vamos falar dos extraterrestres. Justamente, Ratinho, nós fizemos uma grande investigação, nossa equipe se aprofundou no assunto, a Madalena fez uma entrevista inacreditável com o Sérgio Mota. Bom, então nós vamos mostrar o áudio do momento e o controlador de voo, o Sérgio Mota, ele avistou os OVNIs. E também o momento em que os caças da Força Aérea perseguem esses OVNIs. Vamos lá ver. Ratinho, esse foi o primeiro alerta. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por mais? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Sobe de desce, vai para a esquerda e para a direita. Está paradinho lá. Só estou olhando, não é estrela não. Piloto do avião Xingu avista OVNI. Permanece com ele à vista? Afirmativa. Poderia descrever? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Isso, grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle em São Paulo será alertado. Controle de São Paulo é alertado sobre a perseguição ao OVNI. São Paulo? Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle? Tá vendo? Tá indo atrás. Mas OVNIs são avistados. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Pô, mas o radar não pega estrelas. Que isso? Tem um passando baixo, cara. Estou arrepiado, meu irmão. Estou entrando no alinhamento da vista. Tá bonito pra caramba. Rapaz, que festa que isso aqui vai ficou. Brasília é alertada sobre a invasão de discos voadores. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Defesa Aérea pede sigilo. Pois não, tenente. Certo. Uma coisa, outra questão. Não ligar pra mim. Você não informa nada, não? Positivo. Parece que você não viu nada e não sabe de nada. Positivo. Os caças são acionados e iniciam perseguição. Eu tenho contato. Confere? Estou em contato. Prossiga nesse contato, caçador. Gente. Caçador passando a rojão. Gente. Os OVNIs escapam dos radares. Confere? Está aumentando. Aumentando a distância, confere. Afirmativo. Está aumentando muito rápido. Loucura isso. O alerta final. Possibilidade de dar algumas características do objeto, como cor da luz. Ok, piscando luz vermelha, verde e branca, capa. Essas 3 colorações ficaram bem definidas. Queira confirmar se as evoluções efetuadas pelo objeto são passíveis de uma aeronave? Ok, eu estou informando que aparentemente não deve ser uma aeronave, ok? Um avião. Devido à performance dele no que diz respeito à velocidade, ok? E também pelo local que ele está voando, ok? Bom, a nossa equipe foi atrás, conseguiu uma entrevista exclusiva com esse controlador de voo, o Sérgio Mota. E é a primeira vez que o Sérgio Mota, ele vai mostrar o rosto na TV. Arthur, você acha que ele tinha muitos segredos sobre isso, por isso que ele não queria aparecer? Ratinho, já que ele não se revelou e a nossa grande repórter, a Madalena, conseguiu tirar o melhor dele e realmente ele vai revelar coisas inéditas para nós. A Madalena tá por aí, não? Vamos, cadê a Madalena? Oi, Madalena! Oi, Ratinho. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você tá bonita, Madalena. Obrigada, Ratinho. Tá bonita. Ô, Madalena, você conseguiu falar com o Sérgio Mota? Eu consegui e ele conta no final uma coisa que ele não tinha contado pra ninguém. Entendeu? Porque ele já tinha dado uma entrevista sem mostrar o rosto, contou como tinha sido aquela madrugada
Mas ele, além de que ele não tinha mostrado o rosto, ele nunca contou o que aconteceu 10 dias depois. Que fim levaram aqueles OVNIs? Vamos assistir na reportagem? Vamos lá, vamos assistir. Dentro de algumas semanas vai fazer 35 anos que aconteceu o fenômeno ufológico mais importante da nossa história. Até o ministro da Aeronáutica, naquela época, teve que vir a público e admitir que o espaço aéreo brasileiro tinha sido invadido por pelo menos 22 naves. O presidente da República, que na época era José Sarney, teve que ser acordado e informado sobre o que estava acontecendo. E quem foi que deu o alerta? Foi este controlador de voo, que na época trabalhava em São José dos Campos. Ele entrou em contato com outros controladores para saber se eles estavam vendo a mesma coisa que ele nos radares. Pois é. E a partir daquele momento, começou o que ele chamou de Festival de Discos Voadores nos Céus. Ele já deu entrevistas sobre esse assunto em outras oportunidades, mas nunca mostrou o seu rosto. Mas hoje, nessa entrevista exclusiva para o programa do Ratinho, ele vai contar exatamente o que foi que aconteceu naquela noite nos céus de São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Na noite que ficou conhecida e entrou para a história como a noite oficial dos OVNIs. Tá brigando forte agora, rapaz. Não tem luz de navegação não, é só um pouco brilhante. Parece uma estrela já pequena de nova, mas não é. Na época, o senhor usou a expressão bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. A Força Aérea contabilizou 22. Poderia ser mais? Eu acredito que sim. Ao mesmo tempo em que eu via alguns objetos, eu não tinha confirmação do Radar São Paulo, da Defesa Aérea ou do Centro Brasília. E havia vários momentos em que os operadores desses outros órgãos simultaneamente ou não avistavam os objetos. Naquela hora, chegava de Brasília, pilotando um Xingu, o então presidente da Embraer, Coronel Osiris Silva, que foi ouvir do presidente Sarney o convite para presidir a Petrobras. Sérgio Mota perguntou sobre as luzes e o coronel começou a perseguir a nave rumo a São Paulo, mas o objeto voador desapareceu. Osiris Silva, então, retornou a São José. E, de repente, o OVNI estava atrás dele. E aí surgiram muitos outros. Foi então que a Força Aérea mandou seus caças. F-5, Mirage, foram 5 ao todo, prontos para atirar. E o que acontecia quando os caças tentavam alcançar essas naves? Normalmente esses objetos se afastavam rapidamente, empregando acelerações que não são compatíveis com as acelerações de uma aeronave, e até mesmo fazendo curvas de 90 graus. E isso é impossível para os aviões que o senhor conhece? Até onde eu saiba da tecnologia humana, não é execuível tal coisa. O Festival de Discos Voadores durou toda a madrugada. Sérgio Mota tentou se comunicar com os tripulantes das naves. Tive a intuição de variar o brilho do balizamento da pista, aumentando ou diminuindo a sua intensidade e observando o comportamento deles. E eu percebi que, em função da variação do brilho do balizamento, eles se afastavam ou se aproximavam. É uma atitude inteligente, ao meu ver. 10 dias depois, em 29 de maio, Sérgio chega para o seu turno na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. Nesse dia ele não viu nada, mas sabia que os OVNIs estavam no nosso espaço aéreo. E de fato, assim que escureceu, o colega do Radar São Paulo me alertou que pelo menos 20 desses objetos estavam voando em toda a área. Ao cabo de algum tempo, esses objetos se dirigiram para a região de Santos, sobre o mar, onde havia aparecido um outro objeto, com cerca de 11 quilômetros de diâmetro. E esses objetos, esses 20 e tantos objetos, voaram e fizeram o que nós chamamos na aviação de fusão de alvos. Os alvos, todos esses 20, se fundiram com esse objeto maior, com 11 quilômetros de diâmetro, e todos eles desapareceram instantaneamente da tela do radar. Seria uma nave-mãe que teria vindo recolher os outros? Aparentemente sim, né? Porque ele era bem maior do que os outros que estavam voando na região. Difícil, ele não falou pra ninguém, falou pra você. Parabéns, Madalena, Obrigada. você como sempre, saindo na frente. Obrigada.
Muito bem. Continue bonita. Obrigada, Atrás da Ratinho. Madalena, para você que está vendo em casa, é um rapaz que está ali, é o nosso diretor. Mostra o Cezinha. Eu quero que o Brasil conheça o meu novo diretor aqui do programa. Olha lá, o Cezinha. Esse é o rapaz que ama o que faz há muito tempo no SBT. Quem é o do lado dele? Quem é? É o Oni. É o diretor de código que coloca a imagem no ar. É o Oni. Olha lá o Oni. É o Oni. Nunca vi trabalhar esse Oni. Só bem de vez em quando. Ganha bem, faz nada. Só fica lá brincando lá, aquele negócio. E esse caboclo lá de quem é? Como é que é o nome desse? Eric, daí o Eric também, ó. Todo mundo, pra você ver que todo mundo trabalha de máscara, todo mundo direitinho. Vamos lá. O Arthur, nós temos mais uma entrevista com o ufólogo, não temos? Justamente, Ratinho, nós entrevistamos um ufólogo de Atlanta brasileiro, chama René Martin, e ele realmente tem histórias, Ratinho. Ele conta como são os tipos de ET e falam que eles estão entre nós. Mas tem uns que são fortes, são meio doidos, né? Sim, Ratinho, eles são pessoas realmente especiais, eles gostam do assunto. Vamos lá ver. O que é acobertamento? O acobertamento, para ser mais específico, trata-se de você esconder, né, fatos verdadeiros que não se queira ter conhecimento, né? Mas esse tipo de acobertamento não é acreditado só ao governo americano. Existiam também forças que vinham desde a Segunda Guerra Mundial do nazismo, né? Tinham os próprios alienígenas, os homens de negro, né? Que todo mundo pensa que os homens de preto são relacionados com o governo americano, isso não é verdade. Agora houve um relaxamento, depois de 16 de dezembro de 2019, quando o New York Times apresentou as filmagens feitas pela Marinha, né, que estavam no Pentágono. Quais as raças mais comuns de extraterrestres? Você tem os Greys, né, que são pequenininhos, com a cabeça grande, formato de pera, o olho oblíquo negro. Aquilo é uma pele, né, que ele pode enxergar no escuro. Né? Você tem os reptilianos draconianos, que vieram de Draco, que são profundamente belicosos. Os reptilianos nós não os enxergamos porque eles têm a capacidade de criar ao redor deles como se fosse uma aura, né? Um holograma. Você tem os arcontes, são cibernéticos, são seres que dariam para a gente entender onipresente, onisciente e omnipoderoso, porque com internet, satélites e todo tipo de comunicação que tem hoje, os arcontes podem dominar. Mas eles realmente estão entre nós? Existem seres vivendo entre nós? Existem. Nós tivemos, em 1995, um caso com Phil Schneider, em que ele conta o duelo que ele teve nos subterrâneos da Área 51. Mostrou para a audiência em Las Vegas, né, o peito, onde teve as cicatrizes de um facho de luz, e os 3 dedos da mão esquerda que ele perdeu. Né? Existem outros relatos do Tall Whites, os altos magros, e estão sempre ali em Las Vegas. Teve caso que o governo americano chegou a gastar $600 mil de pessoal do serviço secreto para roupa, porque eles gostavam muito de ir para cassino. Existe um caso de um político inglês, né, Simon Parkes, que desde 2002 ele começou a falar que ele tem uma mulher na Terra, mas tinha um relacionamento com uma mulher no espaço. Os americanos tiveram envolvimento com o caso do ET de Varginha? Os americanos estiveram em Varginha e tiveram acesso a muito material. Sabe-se que a NASA e alguns pesquisadores americanos estiveram aí, viram o que tinham que ver, falaram com as pessoas que tinham que falar, inclusive militares, e eu cheguei a conhecer uma senhora, que agora já está morta, enfermeira, que tratou de um dos alienígenas. Né? Mas Varginha aconteceu, é verdadeiro, e cada vez mais vão surgindo, né, novidades. Os acobertamentos continuarão a acontecer? A dificuldade será para qualquer governo como entregar a parte de abdução, né, vida em outros planetas,
interação com esses seres, isso não é fácil. Ninguém tem essa resposta. Agora, negar que os UFOs existem e os alienígenas existem, isso é coisa do passado. Muito bem, parabéns, Arthur, mais uma vez. Sensacional, né, Sensacional sempre. Agora vamos com a Madalena. Mostra a Madalena de novo. Ô, Madalena. Oi, Ratinho. É verdade que essa semana teve alguma notícia do Pentágono sobre ufologia? Exatamente, Ratinho. E essa semana, o Pentágono finalmente admitiu que um vídeo que estava com eles há 2 anos, eles estavam analisando há 2 anos esse vídeo, eles admitiram que esse vídeo é real e que esse objeto que aparece no vídeo, que eu vou mostrar para você já já, e que é um objeto muito estranho, porque ele tem a forma de uma pirâmide, a forma de um triângulo, o que não é normal, que esse objeto é um objeto voador não identificado. Eu vou te mostrar, Ratinho, dá licença. Eu vou te mostrar um vídeo de 18 segundos que mostra um objeto em forma de um triângulo, como eu disse para você. Aquele branquinho lá. E que ele, Ratinho, ele faz uma trajetória em ângulo de 90 graus, o que não é normal para uma aeronave, tipo um avião, não é? E essa história dele ser em forma de triângulo, num primeiro momento eles pensaram que fosse um drone, mas a trajetória que ele fazia não se comparava à trajetória de um drone. Muito bem. E foi feita por que essas imagens? Quem fez essas imagens? Essas imagens foram feitas por militares de um navio da Marinha, do USS Russell, que é um navio de guerra. E os militares desse navio estavam na costa sul da Califórnia. E o que aconteceu, Ratinho? Quando o Pentágono realmente admitiu, ficaram 2 anos com esse vídeo. Esse vídeo foi feito em julho de 2019. Quando o Pentágono realmente admitiu que não era um vídeo editado, não era um vídeo fake, que esse vídeo realmente era um vídeo verdadeiro, aí algumas pessoas começaram a querer desacreditar o Pentágono, dizendo que os militares tinham feito com o seu próprio celular o vídeo e que a câmera do celular podia não ser de boa qualidade e que a lente da câmera poderia ter deformado a imagem e que isso podia ser um simples avião. Ora, o Pentágono não ia demorar 2 anos para dizer que isto era um objeto voador não identificado, portanto, não poderia ser um avião, porque um avião é um objeto voador identificado, não é, Ratinho? Eles demoraram 2 anos e agora eles admitem. Vamos ver de novo? Roda mais uma vez aí o vamos vídeo. Rodar. Vamos lá. 18 segundos, vai lá. Beto, por favor. Onde? Vamos lá. É aqui mesmo? Então vamos lá. Olha aqui. Vamos ver. Esse pontinho que vai aparecer. Olha, gente, branco. é o formato de um triângulo, de uma pirâmide. Tá vendo? Ele é tridimensional. Veja só. E ele ficou sobre o navio de guerra. Sobre o navio de guerra. É muito comum a chefe do Departamento de Estado que fez esse anúncio diz que é muito comum que os militares vejam. Que diz que o sobrevoo de campos de treinamento ou de navios que estão em treinamento no mar, entendeu? É muito comum haver sobrevoos. Muito bem. Por isso é que os militares... Fica aí, porque daqui a pouco a gente volta aí de novo. Mas Tá eu vou. tá okay. Você foi saber daquele pessoal de Varginha? Justamente, Ratinho, um incidente de Varginha. Um caso que causou grande comoção no Brasil e no mundo. Você foi lá? Não, a gente fez entrevista com 4 pessoas, um deles um grande ufólogo que participou do caso, Marcos Petit. Além disso, nós entrevistamos aqui, no Twitter aqui do nosso programa, e também nós entrevistamos o casal Eurico e Oralina, que tiveram avistamentos da nave espacial. Vamos ver então, vamos lá. Ratinho, eu estou aqui no Músculo Cardíaco do Twitter, no Estúdio 6, no SBT, programa do Ratinho. Eu tenho 4 convidados especiais sobre o incidente em Varginha. E eu vou começar conversando com Marco Petit. Marco,
após suas pesquisas sobre o caso de Varginha, você pode nos contar o que aconteceu? No mês de janeiro de 96, nós tivemos realmente um acidente com uma nave alienígena e a gente tem evidências realmente muito fortes também que provavelmente quando a própria nave veio a cair, a própria tripulação provavelmente já teria abandonado essa nave, porque esses seres passaram a ser avistados em pontos diferentes quando aconteceu o avistamento vivenciado pela Liliane, pela Valquíria Silva, como também pela Cátia Xavier. Foi o avistamento dessas 3 meninas que toda a investigação começou a ser levada à frente. A Liliane viu primeiro, que estava na frente, e eu com a Valquíria mais atrás. Aí a Liliane pegou, gritou, Cátia, olha ali que coisa horrível. Aí eu pensei que eu vi um bicho, um capeta, sei lá. Um pé bem grande, assim, ó, com os 3 marcas de dedinho, né? Lembra dos olhos dele? Lembro. Como é que é? Vermelho. Marrom, com a pele bem assim, tipo um óleo que passou, sabe, na pele, bem marrom. Com 3 chifrinhos, parece, na cabeça. É horrível, você entendeu? Não tem nada igual. Seu Eurico e Dona Auralina de Freitas, vocês podem contar exatamente o que viram na noite do dia 20 de janeiro de 1996, aí em Varginha? O barulho do gado dormia assim perto de casa, o barulho do gado, assustado, né? Saiu correndo. Um barulho, né, aquela loucura. Aí aquilo chamou a atenção, eu fui ver. Aí onde que eu ouvi passar a nave e fui no quarto e chamei ele. Como era a aparência da nave? Não tinha muita fumaça. Dava rodando assim, aquele negócio cinza. A gente viu até uma certa altura do sítio, né? Depois encobriu, até sumir do lado de Varginha. Marco, você poderia nos dizer quantos extraterrestres estavam nessa nave? Logo após a queda do objeto, nessa fazenda, em poucos minutos chegava toda uma guarnição do Exército Brasileiro. Agora, nós não sabemos até que número realmente desses seres o Exército ou as outras forças militares envolvidas com essa história conseguiram, na realidade, capturar. Dona Marta, eu quero que a senhora conte a história do que aconteceu com seu irmão na data em que ele saiu para trabalhar e se deparou com o ET. Conta para nós. Foi ligado no 190, né, para atender uma ocorrência. E essa ocorrência foi lá no terreno dos Zé Gomes, onde tinha avistado a criatura. Daí para lá que começou a desvendar toda a história. A senhora acredita que seu irmão faleceu por conta do contato que teve com esse extraterrestre? Esse terrestre pode ter tido um contato de pele e ele poderia ter tido um arranhão e nesse arranhão ter adquirido essa substância não identificada que passou para o corpo dele, gerando a infecção generalizada. Aí pedimos que fosse feita a autópsia. De início, para nós foi negado. Depois de um ano certinho, eu denunciei na imprensa. Aí a corporação da Polícia Militar mandou o laudo da autópsia da minha mãe, que é onde constata esse laudo que teve presença de granulações tóxicas. O nome dessa substância não foi identificada. Marco, pelas informações que nós temos, parece que sobreviveu um. Aonde é que se encontra esse extraterrestre? Os próprios seres, mortos ou não, acabaram provavelmente transladados para os Estados Unidos da América dentro de um processo que teria envolvido um acordo que esteve, vamos dizer assim, relacionado ao próprio governo federal brasileiro. Mas quando aconteceu o fato, qual foi o posicionamento das Forças Armadas, dos militares em 1996? Oficialmente, todas as forças militares envolvidas continuam negando. Marco, após 25 anos do incidente em Varginha, você acredita que o caso ainda guarda muitos mistérios? Nós temos aquela convicção que talvez nós ainda não tenhamos mais do que 30% de tudo que aconteceu em relação a essa história. O caso foi classificado como ultra secreto, então falta ainda muita coisa a ser descoberta. E nós, como investigadores, não vamos descansar até que nós tenhamos mais informações ainda.
Obrigado, Arthur. Um abração. Obrigado, Madalena. Um beijo grande pra você. E amanhã tem a grande final.